silenciosa dos vencedores. Uma das qualidades mais poderosas que separam os vencedores dos perdedores é a resiliência. Ter a capacidade de se recuperar, se reerguer, se adaptar e mudar conforme a situação pode impulsionar um crescimento contínuo, independentemente dos contratempos enfrentados na vida. Histórias de pessoas excepcionais como Homero, Helen Keller, Beethoven e muitos outros ilustram bem essa virtude. Sempre que enfrentaram tempos difíceis, que pareciam intransponíveis, responderam com resiliência. Não se deixaram vencer pela autopiedade, nem permitiram que as circunstâncias os paralisassem. Em vez disso, encararam os desafios de frente e se reconstruíram. Mas a resiliência vai além da simples capacidade de se recuperar. Trata-se de mudar percepções, de transformar a forma como reagimos aos acontecimentos, e de experimentar crescimento verdadeiro em meio à incerteza, como os tempos que vivemos hoje. O que é, afinal, resiliência? Em sua essência, é a força interior de perseverar em condições adversas ou estressantes, extraindo um significado positivo da experiência. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a resiliência é a habilidade de se adaptar bem diante da adversidade, trauma, tragédia ou estressores contínuos significativos. Resiliência é a capacidade que carregamos dentro de nós para sobreviver ao pior dia das nossas vidas e, ainda assim, prosperar todos os outros dias. Ela não é exclusiva de quem enfrentou traumas, guerras ou pobreza extrema. A resiliência também é essencial para lidar com o estresse cotidiano, com as pressões silenciosas e os pequenos reveses que, acumulados, podem nos sobrecarregar. Imagine um veleiro com uma quilha profunda. As ondas vêm, o vento muda, as tempestades aparecem. Sim, tudo isso afeta o barco, mas não o afunda. E mesmo que seja atingido com força, ele se reestabiliza e segue adiante. É isso que a resiliência nos dá. A capacidade de nos regularmos internamente mesmo quando tudo ao redor parece em desordem. A força para seguir em frente com propósito, mesmo quando desafiados. O equilíbrio que nos impede de sermos arrastados pelas marés da vida. Essa é, em sua essência, a arte de continuar inteiros enquanto crescemos por dentro. Não importa como se escolha expressar isso com precisão exata, trata-se de superar um desafio em sua vida, com a capacidade de resistir a fatores estressantes, prosperar e realizar seu potencial apesar dos eventos adversos da vida. No trabalho, a resiliência é sobre a adaptação às pressões que enfrentamos no ambiente envolvente ou em mudança. Trata-se de sua capacidade de prosperar quando as probabilidades estão contra você. Resiliência é, acima de tudo, uma perspectiva mental. É uma atitude interna que molda sua forma de pensar, sentir e agir diante das dificuldades. A boa notícia? Ela pode ser desenvolvida. Basta mudar a maneira como você interpreta o que está acontecendo ao seu redor. Você pode escolher ver os problemas como monstros intransponíveis ou pode miniaturizá-los, focando no que está ao seu alcance resolver, um passo de cada vez. Diante dos desafios, você sempre terá duas opções: afundar ou nadar, reagir como vítima ou agir como vencedor. A resiliência é o que separa esses dois caminhos. Ela não depende das circunstâncias, mas da sua decisão de continuar, mesmo quando tudo parece contrário. A resiliência lhe dá a vontade de superar os desafios e a poder de transformar qualquer circunstância desfavorável em favorável. Pessoas mais resilientes tendem a ser mais felizes e realizadas na vida,
porque eles vão atrás das coisas, eles correm riscos. Eles saem e vivem suas vidas porque não são com tanto medo de fracassar, porque sabem como se reerguer depois de serem derrubados. Esteja você preso no esporte, na carreira ou na vida, com a resiliência muscular que você tem uma vantagem sobre tudo e qualquer coisa que se interponha entre você e seu sonho. Isso é fato. A resiliência é muito mais que uma simples capacidade de resistir. É uma ferramenta poderosa de crescimento que nos impulsiona além dos nossos limites, empurrando-nos para fora da zona de conforto e nos tornando versões melhores de nós mesmos. Ela constrói caráter, fortalece a confiança e abre o caminho para o verdadeiro sucesso. Agora, observe a ironia da vida. Algumas pessoas prosperam em meio à adversidade, enquanto outras, mesmo abençoadas com tudo que poderiam desejar e colecionando sucessos, acabam presas em tragédias pessoais, como o suicídio ou o abuso de drogas. Por que essa diferença? Porque algumas pessoas triunfam sobre seus demônios internos, transformando o sofrimento em força, enquanto outras parecem afundar em seus próprios desafios, tornando-se prisioneiras das adversidades que enfrentam? A resposta está numa escolha fundamental. Podemos carregar as memórias trágicas do passado, deixando que elas coloram a forma como vemos o mundo e a nós mesmos, ou podemos usar essas experiências para prosperar e crescer. Essa decisão, entre ser vítima ou ser vencedor, é o verdadeiro poder da resiliência. A resiliência é uma força renovável que reside em cada um de nós. Alguns de nós reabastecem essa força interior e ampliá-la e nutri-la para ampliar sua generosidade. Pense em resiliência como uma chama que arde dentro de cada um de nós. Podemos atiçar o fogo para destruir os obstáculos ou deixe que isso nos inflame. A escolha é verdadeiramente nossa. Quando aprendemos a parar de resistir aos nossos desafios e, em vez disso, passamos a aceitá-los, algo desperta dentro de nós. Algo muito melhor, muito mais forte, muito mais poderoso do que jamais imaginamos ser possível. Somos todos muito mais fortes do que pensamos. Somos capazes de superar provações incríveis e de alcançar lugares profundos dentro de nós que nunca imaginamos existir. Existe uma reserva de força e coragem dentro de cada um de nós. O essencial é lembrar disso. Lembrar todos os dias que essa força está lá, para que possamos acessá-la, usá-la e vivê-la plenamente. A verdade é que todos somos resilientes. Esse é um poder que carregamos dentro de nós, mesmo que, muitas vezes, ele não seja reconhecido, incentivado ou desenvolvido ao longo da vida. Em alguns casos, as dificuldades que enfrentamos acabam por enfraquecer nosso espírito resiliente, como se nos tirassem a força de continuar. Mas a resiliência, assim como um músculo, pode ser treinada e fortalecida, especialmente nos momentos mais difíceis. Diante desse cenário, uma habilidade se destaca como essencial: a resiliência. Ela será o divisor de águas entre aqueles que apenas sobreviverão e aqueles que conseguirão prosperar, não apenas agora, mas nos próximos anos. Em um mundo marcado pela incerteza e pela mudança constante, a resiliência se torna mais necessária do que nunca. É ela que nos permite seguir em frente, encontrar novos caminhos e transformar dor em força. A escolha, no fim das contas, é verdadeiramente nossa. O mundo ao nosso redor está mudando em uma velocidade impressionante. Neste novo cenário, o sucesso não depende de saber todas as respostas de antemão, mas sim da vontade e da habilidade de encontrar as respostas quando elas são realmente necessárias. Você provavelmente já ouviu essa verdade simples. Na vida, não é o que acontece com você que importa, mas como você responde. Nossos maiores heróis viveram exatamente isso. Nelson Mandela, por exemplo, passou décadas preso, mas não permitiu que o ódio o definisse. Em vez disso, escolheu o perdão e se tornou presidente da mesma nação que o aprisionou.
Ele disse: "A maior glória da vida não é nunca cair, mas sim levantar-se toda vez que caímos." Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos, também afirmou com sabedoria: "A diferença entre um homem forte e um fraco é que o primeiro não desiste depois de uma derrota." Porque cair, falhar, enfrentar derrotas, tudo isso é inevitável. Mas o que define os grandes, o que separa os vitoriosos dos vencidos, é a determinação e a resiliência diante de tudo isso. Essas são as verdadeiras marcas do sucesso. Uma coisa é clara: não são os acontecimentos em si que nos tornam vencedores ou perdedores na vida. É o que fazemos com esses acontecimentos que realmente faz toda a diferença. Não podemos mudar o passado, nem controlar tudo o que nos acontece, mas podemos mudar a forma como permitimos que esses eventos nos afetem. Resiliência é a resposta positiva a todos os estímulos, especialmente aos mais desafiadores. Ser resiliente significa entender que, mesmo diante das circunstâncias externas, temos controle sobre nossas reações. Nós escolhemos como responder. Não somos apenas reagentes passivos, podemos agir proativamente, moldando o nosso destino. A vida é imprevisível, raramente segue nossos caprichos, fantasias ou planos. Ainda assim, é fundamental que você segure firme o volante, navegando pelos desafios com equilíbrio e controle. Perder o controle pode ser devastador, deixando-o à mercê da frustração e do desânimo. Por isso, você precisa fortalecer seu músculo mental da resiliência, a capacidade interna que mantém seu equilíbrio, foco e esperança, mesmo quando tudo parece desabar. Resiliência é uma palavra que ouvimos com frequência nos tempos atuais, diante das incertezas, das oscilações no mercado e do impacto global que tudo isso tem gerado. Mais do que nunca, é essencial reservarmos um tempo para desenvolver nossa resiliência. Ela é como um músculo. Quanto mais a exercitamos, mais forte se torna. Ficaremos bem, e isso também vai passar. Mas não há momento melhor para fortalecer esse músculo do que justamente no meio da instabilidade. É agora o momento ideal para praticar a consciência sobre as mensagens que você envia a si mesmo, os hábitos que cultiva e as atitudes que toma em tempos desafiadores. Porque são as pessoas que escolhem praticar a resiliência nessas fases que não apenas vão superar as dificuldades, mas também sairão delas mais fortes. Afinal, são os contratempos e obstáculos que, muitas vezes, nos empurram até o limite, e é ali que descobrimos o quanto somos capazes. Quando a vida nos surpreende com uma sequência de eventos difíceis, é justamente nesse momento que mais precisamos da resiliência. É ela que nos permite nos reerguer, recuperar o equilíbrio e seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Você não quer que as adversidades definam quem você é. Você quer manter o controle da sua jornada. E a resiliência, meu amigo, que lhe dá o poder de transformar desafios em oportunidades, quedas em impulso e dor em sabedoria. Lembre-se, mares calmos nunca fizeram marinheiros habilidosos. É nas tempestades que descobrimos do que realmente somos feitos. Precisamos de certa dose de estresse e dificuldades na vida para crescer, aprender e evoluir. Sempre que você estiver diante de situações difíceis, sejam elas obstáculos, fracassos ou perdas, saiba que a resiliência é um presente. Um dom silencioso, mas poderoso, que nos permite suportar o sofrimento, aprender com ele e renascer mais fortes do que antes. Quando enfrentamos desafios, nossa reação inicial é natural: lutar, congelar ou fugir. Mas a verdadeira força está em ir além dessas respostas instintivas, em desenvolver uma resistência que permite superar qualquer obstáculo com a atitude correta. Resiliência é aprender a lidar eficazmente com seus problemas, manter a calma sob pressão e focar no que realmente importa, seus objetivos. Enquanto muitos se perdem em distrações, confusão e pessimismo, você avança com confiança e clareza.
Em tempos como os que vivemos, onde a incerteza virou a nova norma, desenvolver e nutrir resiliência não é mais uma opção, é uma necessidade. Essa série de documentários sobre resiliência foi criada para ajudar você a fortalecer seus músculos internos, para que possa navegar pelos desafios da vida sem sofrer desgastes desnecessários, mentais, emocionais ou físicos. Com resiliência, você lida com a pressão e as dificuldades de forma mais eficiente, mantendo o equilíbrio e a esperança viva. Sem ela, é fácil perder o controle, a calma e até mesmo a fé em dias melhores. Quando você desenvolve a resiliência, adquire uma perspectiva única, a capacidade de aprender com cada experiência da vida, por mais desafiadora que ela seja. Mais do que isso, você passa a cultivar uma habilidade extraordinária, a de recriar sua vida a partir de qualquer lugar, em qualquer momento. Isso é mais do que força emocional. É uma das habilidades essenciais para a vida, uma competência que pode determinar o seu sucesso pessoal, profissional e emocional. Porque quem é resiliente não apenas resiste, reinventa-se. Resiliência é um conjunto de habilidades que desenvolvemos ao longo da vida. Ela não precisa e não deve ser construída apenas no meio da tragédia. Na verdade, quanto mais cedo começarmos a cultivá-la, mais fortes seremos quando os desafios aparecerem. Trata-se de aprender com intenção e prática o que é necessário para encontrar força em meio à dificuldade, e então ter a capacidade de aplicar essas habilidades justamente quando elas forem mais necessárias. Resiliência é uma preparação silenciosa. É como construir uma ponte antes de precisar atravessar o abismo. A vida não foi feita para ser fácil, e tudo bem. Como disse o filósofo e palestrante Jim Rohn, não deseje que fosse mais fácil, deseje que você fosse melhor. Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. Não deseje menos desafios, deseje mais sabedoria. E o lendário Bruce Lee ecoa essa mesma visão com profundidade. Não reze por uma vida fácil. Reze pela força para suportar uma vida difícil. Essas palavras não são apenas frases de efeito, são convites à reflexão. Em vez de buscar uma vida sem obstáculos, devemos buscar nos tornar pessoas mais fortes, mais sábias e mais resilientes. Porque são os desafios que nos moldam, que revelam quem somos e nos impulsionam para quem podemos nos tornar. Todos nós carregamos dentro de nós a habilidade incrível de reconstruir nossas vidas, de consertar o que está quebrado e de ressurgir das cinzas da destruição. Vamos caminhar juntos rumo à resiliência, escolhendo sempre a coragem em vez do medo e das tribulações. Resiliência não significa ausência de dificuldade ou angústia. Pessoas que enfrentaram grandes adversidades e traumas geralmente passam por intensa dor e sofrimento emocional. O caminho da resiliência muitas vezes envolve esse sofrimento. Não se trata de evitar a dor, mas de prosperar apesar dela. É o sucesso que acontece mesmo diante dos maiores desafios, das piores adversidades. São inúmeros os exemplos de pessoas e comunidades que, mesmo depois de tragédias devastadoras, sejam ataques terroristas, inundações, terremotos ou desastres nucleares, conseguem reconstruir suas vidas do zero. Essa é a verdadeira essência da resiliência, a coragem de recomeçar, sempre. Portanto, quando a empatia e a humanidade se unem ao trabalho duro e à resiliência, encontramos o caminho certo, aquele que nos ajuda a nos levantar novamente, mesmo após as quedas mais difíceis. É essa combinação que nos define como seres humanos. Nossa capacidade de adaptação, impulsionada pela resiliência, foi o que nos colocou no topo da cadeia evolutiva. Mas a verdade é que nem todos estamos igualmente preparados para lidar com as mudanças incertas e os inevitáveis desafios da vida. E tudo bem, porque a resiliência pode ser cultivada. Com consciência, com prática e com compaixão, podemos desenvolver a força necessária para enfrentar o inesperado, não apenas como sobreviventes, mas como pessoas capazes de crescer em meio ao caos. Aqueles que treinam constantemente a habilidade chamada resiliência
Os músculos mentais da resiliência têm todas as chances de se manter firmes diante dos contratempos, enquanto outros tremem e, eventualmente, caem. Mas, uma vez que você desenvolve essa habilidade, ganha mais confiança para enfrentar qualquer realidade da vida, especialmente as mais difíceis e amargas. Além disso, ao dominar essa competência, você pode também ajudar outras pessoas a desenvolverem sua própria resiliência. Tudo o que você precisa é entender e trabalhar muitos dos seus hábitos, atitudes e comportamentos, que contribuem para a construção dessa força interior. Então, vamos começar? Napoleão Hill foi nomeado pelo milionário Andrew Carnegie para estudar a vida de pessoas bem-sucedidas e identificar os princípios que as ajudaram a alcançar o sucesso. Durante esse estudo, Hill entrevistou centenas de homens e mulheres influentes da sua época. E ao longo das décadas, suas descobertas se tornaram atemporais. O que ele percebeu foi surpreendente. Todos eles tinham uma característica em comum. Cada um havia desenvolvido o hábito de buscar em cada dificuldade a semente de um benefício ou de uma vantagem igual ou maior. Mesmo diante das maiores adversidades, esforçavam-se para enxergar um lado positivo, mesmo quando tudo parecia envolto por nuvens negras. A principal conclusão de Hill foi clara. Não é a origem das pessoas que as torna bem-sucedidas, é a sua psicologia. A forma como escolhem responder aos eventos importa mais do que os eventos em si. Em vez de permitir que as circunstâncias moldem sua mentalidade, eles moldavam a forma como enfrentavam as circunstâncias. Entre o estímulo e a resposta está o verdadeiro poder de reescrever seu destino. Se você estudar a vida das pessoas bem-sucedidas, verá que todas elas enfrentaram inúmeros contratempos, colapsos e derrotas temporárias. Mas o que as diferencia é a capacidade de responder a essas quedas de forma positiva, proativa e construtiva. Essa resiliência é o que, em última análise, garantiu seu sucesso. A verdadeira derrota não acontece quando você cai, mas quando se recusa a levantar. É o salto de volta, e não a queda, que faz toda a diferença no caminho para o sucesso. A lei de Murphy diz: tudo o que pode dar errado, dará errado. E pior ainda, a pior coisa possível dará errado no pior momento possível e custará o máximo possível. Mas a lei de Cohen nos lembra que Murphy era um otimista. Se tudo pode dar errado, então tudo também pode dar certo. O nosso desafio é descobrir o que pode dar certo quando tudo parece dar errado. Em vez de perguntar, por que coisas ruins acontecem comigo? Comece a perguntar, como posso reverter esta situação? Ao mudar suas perguntas, você dá o primeiro passo para mudar os resultados. Então pergunte-se, que coisa boa pode surgir deste desafio agora ou no futuro próximo? Essa simples mudança de pergunta pode ser o início da sua jornada para a resiliência e o crescimento. Para lidar com a adversidade de forma eficaz, sua capacidade de fazer perguntas é essencial. Ao fazer perguntas, você expande as opções e possibilidades disponíveis para si. Enquanto estiver se perguntando o que posso fazer agora, o que posso aprender com isso, ou qual é o próximo passo, você estará mantendo a mente calma, serena e objetiva. Fazer perguntas é um ato de poder. Você evita ser dominado pelas emoções negativas e mantém ativos os centros criativos do seu cérebro. Perguntar abre caminhos, reagir com desespero os fecha. Decepções fazem parte da vida e podem surgir mesmo quando damos nosso máximo para evitá-las. Entre o inevitável e o incontornável, o que diferencia aqueles que conseguem manter um semblante sereno e uma vida com propósito é algo sutil, mas poderoso: a capacidade de enxergar as bênçãos ocultas por trás dos desafios mais difíceis. São essas pessoas que entendem que, mesmo nas situações mais dolorosas e aparentemente sem solução, existe um aprendizado, uma transformação ou uma nova direção possível. Elas não negam a dor, mas escolhem crescer com ela. O que é a adversidade?
Se você olhar de forma objetiva, é simplesmente quando a vida não acontece do jeito que você planejou. É isso. Você tem um plano para sua vida. É aqui que estou. É aqui que quero chegar. E a adversidade é simplesmente um obstáculo que surge, temporária ou permanentemente, e diz: não, você não vai por esse caminho. Só isso. Depois, criamos histórias em cima disso. Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Mas na realidade é só isso. Você tinha um plano, algo aconteceu e agora não pode seguir esta rota. O que isso também mostra é que a adversidade, por si só, não é ruim. Ela é apenas algo que não saiu conforme o seu plano, não um plano da vida, nem do universo, mas o seu plano subjetivo. O que é adverso para uma pessoa pode ser, na verdade, algo incrível para outra e vice-versa. Então, é importante olhar para isso de forma mais neutra, tirar essa carga emocional e se questionar: como eu sei que esse evento é ruim? Eu realmente sei? Na verdade, você só sabe do seu ponto de vista subjetivo. É diferente do que você esperava, do que queria. Mas no quadro geral, como você pode ter certeza de que aquilo é ruim? Pense nas histórias que você já ouviu ou viveu. Pessoas que foram demitidas ou que terminaram um relacionamento e no começo acharam aquilo o pior que podia acontecer. Porém, 1 ano ou 2 depois, elas olham para trás e dizem: na verdade, aquilo foi a melhor coisa que me aconteceu. Se eu tivesse ficado naquele emprego, não teria chegado onde estou hoje com algo melhor. Se eu não tivesse terminado aquele relacionamento, nunca teria encontrado alguém tão especial. Então, no longo prazo, o que parecia ruim no momento, muitas vezes, não era ruim afinal. A adversidade, em seu nível mais sublime, não apenas nos ensina, mas tem o poder de nos transformar profundamente. Ela desempenha um papel fundamental na nossa evolução espiritual, pois facilita a morte do ego. Quando enfrentamos colapsos e sofrimento, somos levados a aprender lições valiosas de humildade e gratidão que nos fazem valorizar as coisas simples da vida. Essa morte do ego, durante momentos difíceis, nos abre espaço para uma evolução espiritual necessária, especialmente na busca por um propósito maior. A adversidade constrói a profundidade do caráter e fortalece nosso interior. As qualidades mais nobres, coragem, caráter, determinação e persistência, emergem justamente quando encaramos nossos maiores desafios. Muitas das virtudes que mais admiramos são cultivadas por meio de dificuldades e momentos desagradáveis da vida. No nível psicológico, a adversidade pode nos servir muito mais do que imaginamos. O Dr. Abraham Zelaznik, da Harvard Business School, realizou um estudo profundo sobre o papel da decepção na vida humana. Enquanto muitos estudiosos se concentravam na motivação como o fator principal por trás do sucesso, Zelaznik decidiu observar um aspecto menos explorado: como lidamos com as decepções. Sua conclusão foi reveladora. As pessoas bem-sucedidas respondem às decepções de maneira completamente diferente das mal-sucedidas. Para os bem-sucedidos, a decepção não representa o fim, representa um ponto de inflexão. Eles utilizam os momentos de frustração como uma alavanca para mudança de comportamento, crescimento e transformação pessoal. Quando atingem o fundo do poço, algo poderoso acontece. Surge um nível de frustração tão intenso que os leva a fazer aquilo que antes parecia impossível. Desenvolvem uma coragem silenciosa, uma tenacidade incomum e enfrentam seus medos de frente. Eles não negam os golpes da vida. Absorvem, aprendem e agem. Enquanto muitos ficam paralisados pelos desafios, os resilientes seguem em frente com ainda mais entusiasmo e determinação para superá-los. As circunstâncias não constroem o caráter, elas o revelam. No momento em que você enfrenta um obstáculo, quando as coisas ficam realmente difíceis, sua primeira reação, sua resposta instintiva, mostra quem você realmente é. E quando estou passando por esses momentos, esses instantes de reação impulsiva, gosto de parar e me perguntar: como estou me comportando? Estou orgulhoso da forma como estou agindo agora, neste exato momento? Se a resposta for não, sei que meu caráter tem espaço para crescer e evoluir. E também sei que, com esse aprendizado, naquele momento,
estou tornando meu caráter mais forte para o futuro. Então, lembre-se, as circunstâncias revelam o seu caráter hoje, e é ele que será construído amanhã. Então, se você quer saber do que você é feito, apenas observe como você pensa e se comporta quando problemas e desafios o superam. Quando você se depara com os desafios intransponíveis que a vida apresenta, a verdadeira questão não é o que a vida lhe dá, mas o que sai de você. Quando as pressões do trabalho, da vida, das pessoas e das situações ao seu redor aumentam, o que emerge de dentro de você? Se for medo, é provável que você transfira a responsabilidade para os outros. Mas se houver amor e coragem dentro de você, você agirá com confiança. A verdade inegável é que o que está dentro de nós sempre se revela quando somos pressionados. Por isso dizem que a adversidade revela o verdadeiro homem a si mesmo. Então, da próxima vez que enfrentar uma adversidade, pergunte-se: você vai desistir dos seus sonhos ou vai se manter firme e seguir em frente? Você vai se entregar ou vai descobrir do que realmente é feito? Como você vai desenvolver sua força interior e sua verdadeira confiança? Para mim, confiança genuína e autêntica significa simplesmente acreditar na sua capacidade de descobrir uma solução. Só isso. Quando a coisa ficar feia, é só manter a calma e dizer para si mesmo: eu não queria que isso acontecesse, mas vou dar um jeito. Quero que você diga: eu vou cuidar disso. As coisas vão ficar bem. Sim, é difícil, mas eu vou sobreviver. Sei que parece básico, mas se você não estabelecer essa base, todo o resto que vier depois fica muito mais complicado. Você pode acabar sendo sugado pela negatividade, pelo medo, pela amargura ou pela tristeza. Por isso, a resposta imediata tem que ser: ok, vou ter confiança, sei que consigo resolver isso. Porque você já enfrentou dificuldades no passado que foram iguais ou até piores. E se essa for a maior adversidade que você já enfrentou, adivinha, você vai precisar sobreviver, meu amigo. Acredite na sua capacidade de resolver as coisas. Coisas ruins nem sempre são de fato ruins. Às vezes, são apenas o início de uma mudança necessária. É saudável que a vida mude. É no desconforto da mudança que muitas vezes surgem os melhores aprendizados e os momentos mais transformadores. Quando somos capazes de extrair sentido e crescimento de uma experiência difícil, quase sempre acabamos encontrando algo bom emergindo dela. Essas experiências, por mais dolorosas que pareçam no início, são muitas vezes bênçãos disfarçadas, presentes embrulhados em desafios. Pergunte a si mesmo: como posso ter certeza de que isso é realmente ruim? E se, na verdade, isso pudesse ser algo bom? Como poderia ser bom? Sei que pode haver muita resistência para aceitar essa ideia. Afinal, essa situação parece impossível de acreditar que está acontecendo. Mas e se você mudasse sua perspectiva? Existe uma maneira de encarar isso como uma bênção. Tenho certeza de que você já ouviu a expressão uma bênção disfarçada. Para receber essa bênção, você precisa estar aberto a ela, mesmo que venha disfarçada, muitas vezes em forma de uma situação difícil ou crise na vida. Você pode tentar olhar além do disfarce e reconhecer a bênção pelo que ela realmente é. Ao longo da história, grandes pensadores refletiram sobre um paradoxo fundamental da vida, o de que a adversidade é o teste inevitável no caminho de tudo o que realmente vale a pena. O filósofo grego Heródoto expressou isso de forma memorável. A adversidade tem o efeito de extrair a força e as qualidades de um homem que ficariam adormecidas em sua ausência. E é verdade. Sem Golias, não haveria Davi. Sem vilões, não existem heróis. Sem adversidade, não há história grandiosa que valha a pena ser contada. Os grandes feitos, as maiores transformações e os momentos de verdadeira superação só nascem quando somos desafiados, quando a vida exige de nós algo que nem sabíamos que possuíamos. É na tensão entre o impossível e o necessário que a alma humana revela seu brilho mais autêntico.
Isso também transforma a história da sua vida em algo verdadeiramente épico, não é? Você não quer contar sua história dizendo: "Ah, eu fiz isso, fiz aquilo e tudo aconteceu perfeitamente." Não, é mais como: "Então isso aconteceu, depois eu percebi aquilo, houve altos e baixos pelo caminho." É exatamente isso que torna uma história épica. Se você imaginar sua vida como um filme, são esses momentos que fazem dele um filme emocionante. Ninguém quer assistir a um filme previsível e sem graça. O que a gente quer mesmo são os altos e baixos. A vida é como um trampolim, meu amigo. Quanto mais baixo você desce, mais alto você pode saltar. Por isso, não se deixe abater pelos problemas e desafios que a vida coloca no seu caminho. Eles são apenas circunstâncias temporárias e também vão passar. Você está no controle, nunca se esqueça disso. O poder verdadeiro está na sua psicologia, na sua mentalidade. Quando você assume 100% da responsabilidade por lidar com os seus desafios, começa a descobrir formas de superá-los. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma nova perspectiva, um novo jeito de enxergar e enfrentar seus obstáculos. Então não se prenda aos seus problemas, nem pense que está sozinho nessa. E também não se limite a achar que só existe um único caminho para superá-los. Esteja aberto a diferentes pontos de vista, compartilhe suas ideias e com certeza encontrará a solução que procura. Sua adversidade, por mais difícil que pareça, traz duas lições importantes. Primeiro, você não é a primeira pessoa a enfrentar esse desafio. Entre 7 bilhões de pessoas e milhares de anos de história humana, muitos já passaram por situações parecidas. Sei que pode parecer duro ouvir isso, mas quem acredita que sua dor é tão única que ninguém pode entender, acaba se isolando. Essas pessoas ficam amargas, dizem "você não entende" e muitas vezes não pedem ajuda, achando que ninguém pode realmente compreendê-las. Mas essa é justamente a ajuda que elas mais precisam e que vamos falar mais adiante. Então, mantenha a perspectiva. Ninguém foi o primeiro a enfrentar o câncer, a perda de um filho, um acidente grave ou qualquer outra tragédia. Outros passaram por isso, sobreviveram e seguiram em frente. Na história da humanidade, há apenas duas narrativas fundamentais: luta e progresso. Muitas pessoas lutaram e muitas venceram desafios parecidos com o seu. Você nunca está sozinho. Agora, olhe para o seu passado. Pense nas adversidades que você já superou. Que forças você buscou? O que te ajudou a seguir em frente antes? Reflita sobre isso. Essa lembrança pode ser sua âncora agora, para te ajudar a manter a perspectiva. Acredite na sua capacidade de superar. Como disse Norman Vincent Peale, quando Deus quer te dar um presente, Ele o embrulha com problemas. O problema é que muitos de nós só enxergam o papel do embrulho e não o presente que ele carrega. Na tarde de 14 de junho de 1981, um tornado devastador atingiu a pequena cidade de Roseville, em Minnesota, Estados Unidos. Durante 26 minutos de pura destruição, centenas de casas foram arrasadas. E entre os prédios afetados estava uma loja local de eletrodomésticos chamada The Sound of Music. Quando a tempestade passou, restaram destroços e um estoque de eletrônicos espalhado por quarteirões. Danificados, empoeirados, mas ainda reconhecíveis, alto-falantes, videocassetes, televisores. Os funcionários, desolados, começaram a reunir o que havia sobrado e transportar para um depósito em Bloomington. Foi então que, no meio do caos, surgiu uma ideia ousada: uma venda de tornato. Eles sabiam que dificilmente venderiam produtos danificados, por isso o CEO propôs algo mais inteligente. A equipe decidiu incluir também peças de mostruário, itens com desconto e estoques antigos, e realizar a liquidação no próprio terreno onde o tornado havia passado. 6 dias depois, com camisetas personalizadas e uma estratégia inusitada, os funcionários abriram as portas da venda. Curiosos apareceram para ver os estragos e acabaram comprando tudo. No segundo dia, reforçaram o estoque e as vendas continuaram subindo. Mas algo surpreendente aconteceu. Os clientes estavam mais amigáveis, mais humanos, assim como os vendedores. Não havia pressão,
apenas empatia e desejo mútuo por um bom negócio. A loja descobriu ali não apenas um sucesso de vendas, mas uma nova cultura de atendimento. No ano seguinte, mesmo sem tornado, a Tornado Sale voltou, e foi ainda maior. A marca percebeu que estava diante de algo muito mais profundo, um novo modelo de negócio. 2 anos depois, a The Sound of Music mudaria seu nome para algo mais ousado e moderno, Best Buy. E assim, de uma tragédia natural, nasceu uma das maiores redes varejistas do mundo de eletrônicos. O que parecia o pior dos dias tornou-se o ponto de virada que transformou tudo. Porque a adversidade contém em si o poder de transformar não apenas empresas, mas vidas humanas. Muitas vezes, o pior que nos acontece pode acabar se tornando o momento mais definidor para que o melhor se revele. Robert Schuller capturou isso perfeitamente ao dizer: problemas não são placas de pare, são diretrizes. A maioria das pessoas esquece de olhar para o outro lado das coisas que lhes acontecem. Diante da adversidade, temos 2 escolhas: ou buscamos o outro lado, aquele que pode transformar tudo para melhor, agora ou no futuro, ou nos prendemos às perdas e sofrimentos do passado, caindo em uma espiral negativa. Aprender a olhar para o outro lado é treinar a mente para enxergar as situações sobre uma luz positiva. Algumas pessoas levam meses, até anos, para reconhecer as bênçãos escondidas em suas vidas, enquanto outras conseguem enxergá-las instantaneamente. Embora intelectualmente saibamos que todo sofrimento carrega uma lição ou uma bênção oculta, muitas pessoas ainda têm dificuldade em superá-lo. Isso acontece porque, para elas, o esforço necessário para superar a adversidade é mais doloroso do que a própria adversidade. Superar exige algo que nem todos estão dispostos a oferecer: responsabilidade total. Quando alguém não consegue ultrapassar seus desafios, muitas vezes acaba aceitando-os como limitações permanentes. Afinal, é mais fácil sentir-se impotente, apontar culpados ou atribuir a dor ao destino do que assumir 100% da responsabilidade pela própria vida. Mas há um problema com essa escolha. Ao fugir do desafio, perpetua-se o problema. Ao evitarmos a dor do crescimento, nos aprisionamos na dor da estagnação. Aceitar um desafio, por mais difícil que seja, é negar a passividade. É um ato de coragem, o primeiro passo para retomar o controle da própria história e não mais viver refém das circunstâncias. Das grandes adversidades nasce a maior força. Enfrente o medo. Levante-se. Olhe a adversidade nos olhos. Sim, é fácil desistir, sentar, deixar a vida te levar para onde quiser. Mas esse caminho não leva a lugar algum, não. Enfrente o medo. Enfrente a adversidade. Faça uma mudança. Se você tem mais de 50, 60 anos, como muitos de nós, já passou por coisas que talvez desejasse que nunca tivessem acontecido. Você teve conquistas, sucessos, carreiras das quais se orgulha. Mas também enfrentou perdas, decepções, negócios que não deram certo. E sobreviveu, e se levantou. E vai fazer isso de novo. Talvez você esteja desempregado, subempregado ou com as contas se acumulando. Talvez esteja se perguntando: como vou pagar isso? O que vou fazer agora? A resposta não está em fugir, mas em enfrentar. Ligue para a empresa, ligue para o banco, ligue para quem for preciso. Converse, negocie, encare. Você vai se sentir mais forte, vai se sentir melhor consigo mesmo, mas o mais importante, não desista. Seja como o alquimista. Transforme o metal bruto da dor no ouro da sabedoria. Transforme sofrimento em consciência, desastre em iluminação, adversidades em vantagem. Quando a adversidade chega, muitas pessoas simplesmente dizem: "Meu Deus, isso é horrível", e então se rendem. Ficam sentadas, esperando, esperando, esperando. Ou então se deitam na cama tomadas pela tristeza e continuam ali presas, mergulhadas na dor, esperando que de alguma forma tudo melhore por conta própria. Mas a verdade é que só existem 2 coisas que realmente mudam a vida de alguém. Ou algo novo acontece fora de você, uma nova oportunidade, uma nova pessoa, uma sorte inesperada, uma graça que surge do nada.
ou algo novo nasce dentro de você. Uma nova força, uma ambição renovada, uma crença diferente, uma decisão firme, uma coragem que você nem sabia que tinha. Essas são as duas únicas mudanças que importam. Algo novo chega ou algo novo desperta em você. E é por isso que você não pode simplesmente cruzar os braços e esperar, porque se a dor é real, se o desafio é sério, ele exige ação. E o que eu sempre digo é, não deixe para agir às vezes. Programe-se. Planeje o que vai fazer todos os dias. Mesmo que sejam apenas 3 pequenas metas diárias. 3 ações para enfrentar o que está acontecendo, para avançar, para reagir. Às vezes essas 3 coisas são tão simples quanto tomar um banho. Sair da cama pode ser uma grande vitória. Eu me lembro da época em que tive minha lesão cerebral. Coisas básicas eram uma luta, mandar um e-mail era uma conquista. Fazer uma ligação, garantir que eu me alimentasse, para manter a energia no cérebro, essas eram as minhas batalhas do dia. Mas eu precisava me programar, porque se eu deixasse para fazer algo só quando tivesse vontade, eu não faria nada. Estaria até hoje na 7ª temporada de alguma série qualquer. A verdade é, você precisa se comprometer com uma ação diária, principalmente quando as coisas estão difíceis. Uma pessoa paranoica é aquela que acredita que o mundo inteiro está conspirando contra ela, que tudo e todos trabalham para atrapalhar seus planos. É uma visão de mundo ameaçadora, desconfiada e paralisante. Agora, imagine o oposto disso. Uma pessoa com paranoia inversa acredita que o mundo inteiro está conspirando a seu favor, que tudo o que acontece, mesmo os desafios e fracassos, está, de alguma forma, contribuindo para o seu sucesso. Essa pessoa interpreta os eventos com uma mentalidade de crescimento, significado e possibilidade. Trata-se, em essência, de 2 visões de mundo. Uma malevolente, onde tudo é obstáculo. Outra benevolente, onde tudo é ferramenta. Essa escolha de perspectiva pode mudar completamente a maneira como reagimos à adversidade. Enquanto o paranoico comum se fecha, o paranoico inverso se abre para o aprendizado, age com mais coragem e vê sentido onde outros veem caos. A verdade é, a realidade externa muitas vezes não muda. O que muda é a forma como você decide interpretá-la. O princípio paranoico é provavelmente o mais poderoso que já encontrei. Supera tudo que já ouvi no mundo da filosofia pessoal e do sucesso. Ele é a diretriz principal para vivermos uma realidade mais inspiradora. Conheci esse princípio pela primeira vez no livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, onde ele fala da paranoia inversa. A maioria das pessoas é totalmente paranoica, achando que a vida está contra elas, que tudo quer pegá-las. Levam tudo muito a sério e com medo constante. A paranoia inversa é o oposto disso. É presumir que a vida está conspirando a seu favor e não contra você. Que ideia incrível, não é? E se simplesmente navegássemos pela realidade, assumindo que a vida está ao nosso lado? Uma pessoa com paranoia inversa acredita que o universo inteiro apoia seus objetivos. Ela interpreta todos os acontecimentos, bons ou ruins, como parte de um plano e propósito para o seu crescimento e sucesso. Além disso, essas pessoas sabem que oportunidades e obstáculos são apenas polaridades da vida. Uma vez que conseguem enxergar o outro lado do polo que é um obstáculo, por exemplo, são capazes de identificar de forma inteligente o lado da oportunidade que também está presente. Elas são sábias o suficiente para compreender que a oportunidade dificilmente pode ser reconhecida sem a existência do seu oposto, o obstáculo. É por isso que essas pessoas fazem afirmações ousadas como tudo acontece por uma razão e tudo acontece para o nosso bem. Imagine como seria muito mais fácil alcançar o sucesso na vida se você tivesse sempre esperando que o mundo te apoiasse e te trouxesse oportunidades. E é exatamente isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Elas enxergam oportunidades em tudo, mesmo quando a situação parece negativa ou desafiadora.
Se você passar a acreditar que tudo e todos que aparecem na sua vida estão ali por um motivo e que o universo está te guiando para o seu destino final, de aprendizado, crescimento e realização, você começará a ver cada evento, por mais difícil que seja, como uma chance de enriquecimento e progresso na sua jornada. A maioria das pessoas define um problema como um obstáculo. Mas para uma pessoa paranoica inversa, esse mesmo problema é um desafio, uma oportunidade que a impulsiona a se esforçar ainda mais na vida. Às vezes, a luta está lá para você, não contra você. Às vezes, a vida não está acontecendo contra nós, está acontecendo para nós, para que possamos crescer, para que possamos nos tornar mais fortes. E sim, é desafiador. Às vezes é simplesmente difícil. Pode parecer injusto, sufocante, exaustivo. Mas entenda algo essencial. A luta que você enfrenta agora é necessária. Você pode não gostar disso, mas é real. E aquilo que é real precisa ser enfrentado. Então respire fundo e pergunte a si mesmo: o que eu posso mover hoje? O que eu posso fazer apesar de tudo? Porque é verdade, você não pode mudar tudo. Não pode controlar todas as circunstâncias, mas pode controlar suas atitudes, suas decisões, suas ações. Todos os dias, você pode escolher dar um passo, mesmo que pequeno. E quando você faz isso, quando se move, mesmo que devagar, você começa a recuperar algo que parecia perdido, a confiança. Acredite, a luta tem valor. Ela está moldando quem você é. Ela está forjando seu caráter e construindo uma força que você ainda vai precisar lá na frente. Honre o processo, confie na transformação e, acima de tudo, siga em frente. Então, honre essa dificuldade. Não a odeie, porque o ódio só alimenta as chamas da fúria e faz tudo parecer ainda maior. Em vez disso, tenha paciência com ela. Veja-a e reconheça como algo necessário naquele momento da sua vida. É por isso que está aí. Mesmo que você não queira, adote a mentalidade: ok, eu preciso lidar com isso agora. Talvez eu não quisesse, mas aqui está. E como manter a confiança? Seja um amor pessoal paranoico inverso. Acolha os desafios em vez de resistir a eles. Saiba que são esses desafios que fazem você crescer, que o tornam uma pessoa melhor, mais forte e mais capaz de assumir responsabilidades maiores na vida. É verdade. Das grandes adversidades surgem as maiores forças. Enfrente o medo. Levante-se. Encare a adversidade de frente. É fácil desistir. É fácil sentar e deixar a vida te levar, como se fosse inevitável seguir o fluxo e aceitar o que vier. Mas não, você tem uma escolha. Enfrente o medo. Enfrente o desafio. Faça uma mudança. Na minha própria vida, como muitos que já passaram dos 50, 60 anos, posso dizer com sinceridade, todos nós já enfrentamos situações que gostaríamos que nunca tivessem acontecido. Tive negócios bem-sucedidos, tive carreiras das quais me orgulho profundamente, mas também enfrentei fracassos. Tive projetos que não deram certo, situações que me derrubaram. Mas o que me manteve em pé foi a perseverança, a escolha diária de continuar, de não desistir, de olhar para a adversidade e dizer: isso aconteceu e eu vou superar. E quando aconteceu de novo? Vou superar de novo. Essa é a realidade da vida. Ela vai te testar, e muitas vezes a dificuldade será 10 vezes maior do que qualquer coisa que você já enfrentou antes. Talvez você esteja passando por isso agora, desempregado, subempregado, com um salário reduzido, pensando: como vou pagar as contas? O que vou fazer agora? Aqui está o que você faz. Age. Ligue para os credores. Ligue para a empresa de energia. Ligue para quem está financiando o seu carro. Fale. Se posicione. Não fuja. Assuma o controle, mesmo que seja desconfortável, porque quando você faz isso, algo muda dentro de você. Você se sente mais forte, você se sente digno, você começa a recuperar o poder que pensou ter perdido. E acima de tudo, não desista. Transforme sua dor em propósito. Transforme o caos em clareza. Seja como o alquimista, aquele que transforma metal bruto em ouro.
Transforme seu sofrimento em consciência. Transforme o desastre em crescimento. Transforme a adversidade em vantagem. Não olhe para trás, o tempo é agora, não existe futuro, esta é a hora. Presente é tudo o que a gente tem, viva com alegria, semeie o bem. Não importa o como, nem a direção, apenas acredite em seu coração. Dê o primeiro passo, siga em frente, o negativo é a criação da mente. Eu posso, eu faço, consigo. Sua força está mais contigo. Sinta o amor, sinta a alegria. O negativo é criação da mente. Eu posso, eu faço, eu consigo. Sua força é estar mais contigo. Sinta o amor, sinta a alegria. A vitória vem dessa energia. Apenas pare por um instante, quase nada é relevante. Você é muito mais do que pode ver. Acredite, deixe fluir este poder. Viva com alegria, semeie o bem. Viva com alegria, semeie o bem. Não importa o como nem a direção, apenas acredite em seu coração. Dê o primeiro passo, siga em frente. O negativo é a criação da mente. Eu posso, eu faço, eu consigo. Sua força é estar mais contigo. Sinta o amor, sinta a alegria. O negativo é a criação da mente. Eu posso, eu faço, eu consigo. Sua força é estar mais contigo. Sinta o amor, sinta a alegria. A vitória vem desta energia. Apenas pare por um instante, quase nada é relevante. Você é muito mais do que pode ver. Acredite, deixe fluir este poder. Este poder. Este poder. Apenas pare por um instante, quase nada é relevante. Você é muito mais do que pode ver. Acredite, deixe fluir este poder.